Vida Nova nasceu de reunião no dia 24 de outubro de 2004. Mas no coração de Deus nasceu bem antes, porque havia uma chamada de Deus no meu coração, como pastor, e no coração de muitos irmãos que comigo conviviam antes dessa data. E isso foi crescendo como uma gestação que se desenvolve. E chegou uma hora que tinha que vir à luz. Então, no dia 24 de outubro de 2004, um grupo de 80 irmãos começa em reunião a Vida Nova. E o seu nascedouro foi uma coisa muito linda. Primeiro, porque era a chamada de Deus. Segundo, porque havia um grande entusiasmo, uma grande alegria. Havia um festejo tão grande nos corações que era de admirar. Era de admirar. Eu tive 2 ministérios antes. O primeiro eu caracterizo como meu primeiro amor ministerial. Depois, o segundo eu caracterizo como o ministério que Deus me usou para resgatar. Mas Vida Nova é superior a tudo, porque Vida Nova nasceu das nossas dores. Nasceu de dentro de nós, do choro do nosso coração, mas também da mais bela alegria do favor de Deus nessa época. É muito inesquecível, no começo de Vida Nova, tudo o que aconteceu nas reuniões, nos cultos, nos encontros, tudo era uma festa. Simples encontro para tomar um café com pão ou torrada já era uma festa, já era um culto. Inesquecível as nossas vigílias, inesquecível o nosso encontro de ministérios, inesquecível o nascimento dos grupos pequenos, os núcleos, inesquecível a primeira ceia, a celebração da primeira ceia. Não podemos esquecer a escolha do nome Vida Nova. Assim se sucedeu. Nós fizemos uma lista de sugestões, onde cada discípulo poderia sugerir o nome que quisesse. Dessas sugestões, nós selecionamos as 5 mais votadas. E das 5, coube a mim escolher o nome que seria o nome definitivo. Me lembro de 2 nomes que ficaram marcantes na minha memória para que eu tivesse que escolher. Nova Aliança e Vida Nova. E orando, escolhi Vida Nova. Assim, então, nasceu o nome da nossa comunidade. Comunidade Vida Nova, uma igreja de discípulos. Vida Nova, igreja de discípulos. Vida Nova já tem um grande significado. Tudo que se faz novo. E era esse o sonho de novidade. E era o que a gente estava vivendo, era um sonho realizado. Vivíamos tudo novo, absolutamente novo. Igreja de discípulos, porque entendemos que a igreja de Cristo é feita de discípulos. A organização, a instituição tem membros, tem associados, mas o Senhor Jesus busca, na verdade, discípulos e nos ensinou a irmos por todo o mundo fazendo discípulos, não catequizando membros ou sócios ou associados, mas fazendo discípulos para Jesus. Os associados, eles têm deveres e direitos. Os discípulos seguem a pegadas de Jesus. Os discípulos são abençoados por Jesus e abençoam outros. Os discípulos são atraídos a Jesus e atraem outros a Jesus. Na verdade, Jesus criou uma igreja na terra de discípulos, de alunos, de seus seguidores, não de sócios, como um clube ou qualquer associação. Por isso, entendemos que devia ser o nosso nome, uma vida nova de discípulos de Jesus. Nossa missão, nossa visão, na verdade, toda a filosofia do nosso ministério, Vida Nova, toda a ambiência de vida da Vida Nova, foi para o papel depois de já acontecer na vida. Nós já tínhamos na prática e na vida a visão de ser uma comunidade local, bem integrada ao seu contexto, capaz de receber, acolher pessoas, ensinar, treinar, para que se tornem verdadeiros discípulos de Jesus.
com uma missão muito clara de integrar pessoas, fazendo com que elas cresçam em Cristo, para proclamar a palavra, levando outras pessoas a adorarem a Deus, com um objetivo de uma comunhão saudável. Nesse crescimento, fazendo discípulos, ensinando e treinando. Então nós temos como propósitos na nossa filosofia o integrar, que se manifesta através dos grupos pequenos, que nós chamamos núcleos de comunhão. Um outro propósito evidente na nossa filosofia é o adorar, que se manifesta mais claramente nas celebrações coletivas. E desce para a vida pessoal. E da vida pessoal sobe também para a celebração coletiva. Temos o propósito claro dentro da nossa filosofia, o propósito de crescer. Dentro do propósito crescer, nós temos a ação do discipular, do ensino, da pregação, do ensino bíblico, da escola bíblica. De certo que nós queremos proclamar a glória de Deus e o nome de Deus, e com isso queremos integrar pessoas, e essas pessoas integradas serão também proclamadoras. Dentro dessa visão de integrar, de proclamar, nós precisamos fazer pessoas crescerem, e aí nós cumprimos o propósito de crescer, para que dentro desse crescimento, dessa proclamação, sejamos uma comunidade bem integrada em adoração. No propósito servir, nós temos os ministérios. Os ministérios cumprem esse propósito de servir uns aos outros e de servir a Deus. A nossa confissão é simples, básica, e é o que a Bíblia tem como confissão. São os nossos princípios. Nós somos uma comunidade de discípulos, nós somos uma comunidade de adoração, nós somos uma comunidade que crê na Bíblia e a tem como única regra de fé e prática. Nós fazemos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós cremos que os dons são contemporâneos, eles não cessaram. Nós não queremos ignorar os dons, nem por abusar deles, fazendo uso ignorante, não compreendido pela Bíblia, mal discernido, mas também não queremos ignorar a existência dos dons. Para nós eles não cessaram, mas eles funcionam como grande equipamento do Espírito Santo para tanger a obra da igreja, tanger os discípulos de Jesus. Somos igreja de liderança Vida Nova, no seu nascedouro, foi bem dentro de uma direção que recebemos do Senhor. Nós tínhamos 5 pastores. Esses 5 pastores formavam uma equipe de líderes que era o conselho administrativo da igreja. Mas além desse conselho administrativo formado pelos pastores, nós tínhamos a congregação de lideranças, que era a reunião de todos os líderes, sendo eles os líderes de ministério e os líderes de grupo pequeno, dos núcleos de comunhão. Um tempo depois, nós tivemos a escolha dos diáconos, e aí então o ministério diaconal também fazia parte da grande congregação de líderes. Foi assim até há um ano atrás. Exceto no primeiro ano, que era no seu nascedouro, então foi um trabalho mais episcopal. Eu, como pastor, liderava durante todo o primeiro ano, com apoio de irmãos, com a ajuda de irmãos da maturidade cristã, que me reforçavam, que me ajudavam, mas no primeiro ano a minha liderança era episcopal, era um pastor, presidente liderando. Até que formamos um conselho de pastores, e aí esse conselho de pastores liderou até um ano passado. Acontece que os nossos pastores diminuíram. 2 pastores foram para congregações outras. E 2 foram para a mesma Vida Nova em endereço diferente. De certo que eu fiquei só.
Quando fiquei só na igreja local, na Vida Nova Salvador, foi necessário criar um novo conselho, e aí nós temos uma nova fase de um ano para cá. Criei um conselho de representação. Um conselho de irmãos que representam várias áreas. Nós somos 8 nesse grupo. Nesse grupo de 8 tem 2 mulheres. E assim esses irmãos fazem parte do meu conselho consultivo. Não delibero nada sem consultar esses irmãos e irmãs que me reforçam nessa liderança. E nós temos a subliderança. E não digo sub como liderança inferior, mas como um lugar diferente da liderança geral, que são os líderes de ministério. Cada líder de ministério cuida daquela área e lidera com autonomia aquela área. E temos os líderes de grupos pequenos, que são os núcleos de comunhão. Esses líderes também cuidam do seu grupo pequeno, que se reúne semanalmente, onde eles têm um encontro de pastoreio mútuo, de comunhão, de uma interação melhor. Assim, então, é formada a liderança Vida Nova, sempre nos dedicando a receber o comando do nosso principal líder, chefe, dono e Senhor, Jesus Cristo. Vida Nova, do seu início até hoje, teve várias fases, mas eu posso distinguir 3 principais fases. A primeira fase foi a do nascedouro. Grande alegria, festa. Era um momento muito especial de presença de Deus e de ânimo de cada discípulo. Logo depois, tivemos uma fase muito difícil, que foi uma fase de tentar se firmar, se autoafirmar, se estabelecer. E aí gravitamos entre momentos diferentes. Ora, uma necessidade de se firmar nos postulados e tradições, ora, na vontade de buscar um movimento de Deus, às vezes entramos por um caminho de não muita sobriedade. O fato é que esse tempo passou e nós tivemos o tempo da maturidade. Não tínhamos mais aquela exuberância do começo, mas também não tínhamos os vacilos do interregno, do meio. Estávamos estabilizados, mais amadurecidos, e aí chegamos aqui. Estamos hoje aqui, firmados no Senhor, alegres pelo que Deus está fazendo. Temos comido o maná diário, talvez não tão esfuziante como no começo, mas o maná no diário que o Senhor nos dá sempre. Como Jesus nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia. É isso que temos recebido do Senhor. O que é que vislumbramos de vida nova para o futuro? Vislumbramos aquilo que o Senhor nos prometeu. E o Senhor nos prometeu, primeiro, firmeza nele, fidelidade na palavra, e de que ele não nos abandonaria em hipótese alguma, que estaria conosco todos os dias. Nos prometeu grandes coisas, ao ponto de deixar qualquer olhar humano embevecido. E nós não vivemos destemperados por causa dessa promessa. Pelo contrário, cheios de fé, sabendo que grandes coisas vão acontecer, porque assim o Senhor disse, ele não mente, não é filho de homem para que possa mentir, e ele é fiel em cumprir suas palavras. Planejamos e projetamos prosseguir, porque o Senhor nos prometeu. Tudo o que planejamos é dentro daquilo que o Senhor determinou para nós no futuro. Grande é o nosso futuro, grande é a nossa esperança, e todos verão o prumo na nossa mão, com uma obra que o Senhor nos deu, sendo arrematada, acabada, com o poder e a glória do Senhor. Vida Nova já alcançou muito do Senhor. Eu acho que nós temos um dever para com o Senhor, para com os outros e para conosco mesmo, já que nós recebemos tanto de Deus. Tenho grandes sonhos para a Vida Nova. Sonhos um pouquinho mais para fora
já que para dentro nós já recebemos tanto. Eu sonho com vida nova se espalhando em outras cidades, indo a outros lugares, tipo de Itabuna e de Lauro de Freitas. E sei que essa é uma promessa do Senhor. Mas além de ser uma promessa do Senhor para conosco, é um compromisso nosso para com o Senhor, porque aqui Ele tem nos dado muito. Penso que vida nova e sonho que vida nova se projete para fora do Brasil. Não como denominação, não nascendo outras vidas novas em outros lugares, mas creio que vida nova assessorando grupos, agências missionárias, irmãos, missionários, igrejas em lugares mais carentes. Um outro sonho e propósito do meu coração para a Vida Nova é que Vida Nova seja uma igreja marcada pela devoção. A devoção, o fervor, a oração é como o óleo que lubrifica uma máquina. Se a nossa congregação precisa deslanchar no Espírito de Deus e nos propósitos que o Senhor tem para nós e nos propósitos que nós temos como organização, como grupo, como agência, nós precisamos da devoção, como o óleo do Espírito de Deus que vai melhorar a engrenagem. Vida Nova precisa ter a devoção, um espírito fervoroso, um espírito cheio de fervor para com o Senhor, como sua marca maior. Nossa marca será a devoção. Durante todo esse tempo de Vida Nova, grandes alegrias, grandes lutas, mas grande louvor no coração e gratidão a Deus. Foram muitos os que choraram minhas lágrimas e sorriram meu sorriso. Mas eu também chorei muito a lágrimas dos meus amados e amadas, e também sorri e me alegrei com a alegria de cada um deles. Fomos cúmplices, fomos parceiros, e eu agradeço a todos pela alegria de contribuírem comigo nesse ofício extraordinário e maravilhoso de juntos formarmos vida nova. Fomos chamados pelo Senhor para criarmos vida nova. Tanto os outros chegaram depois do seu nascedouro e têm nos apoiado na continuidade dessa obra. Tem no nosso coração o que estava no coração de Neemias. Não podemos parar, nem podemos nos distrair, nem com bajulações, nem com perseguições, porque estamos empenhados em uma grande e maravilhosa obra. Além de estarmos empenhados, estamos focados. Não podemos nem ouvir outros sons, senão o som da chamada divina para laborarmos em favor de vida nova. Amo muito vocês, amo muito Vida Nova. A propósito, amo muito o Senhor da igreja. Amo muito a igreja do Senhor e amo muito nossa querida Vida Nova. Que o Senhor nos abençoe sempre e que sua graça esteja sempre sobre nós. Eu estou, como Josué e Caleb, gritando: eia, subamos e possuamos. Vamos juntos, vamos subir e vamos possuir em o nome do Senhor Jesus.